Olá, esse vídeo é para a revisão das questões da chamada oral de filosofia do terceiro ano do ensino médio, primeiro bimestre. São 10 questões, a primeira é o que é filosofia, a última questão que é cidadania. Levando isso em consideração, que as pessoas no terceiro ano já têm uma noção um pouco melhor de filosofia, os temas eles são praticamente uma revisão, estão um pouco mais resumidos do que as chamadas anteriores. Então, o que é filosofia? Nós vimos no vídeo anterior, nós trabalhamos com a definição etimológica. A filosofia é amor de filia, amor de amizade, a sabedoria ao conhecimento, amor ao conhecimento, ou amizade pelo conhecimento. A segunda pergunta é o que é ética. E como já vimos anteriormente também, é a parte da filosofia que estuda o comportamento correto, aquilo que torna o agir humano correto. Por que é importante agir de forma correta? Porque uma vida correta, um comportamento ético vai conduzir a uma vida com significado, a uma vida feliz. Terceira é o que é verdade, e nós trabalhamos o conceito de verdade como a conformidade do discurso com a realidade. Lembrando que em filosofia se entende discurso não como textos longos e falatório, mas aquilo que se diz a respeito de alguma coisa. Então, por exemplo, a caneta é azul, é um discurso sobre a caneta. Se o discurso é conforme a realidade, conforme o que eu percebo da caneta, então o discurso é verdadeiro. Se eu digo a caneta é vermelha e a caneta não for vermelha, eu estou dizendo uma mentira. É verdadeiro aquilo que é conforme a realidade. Aquilo que eu digo conforme a realidade. A quarta questão, quem foi o primeiro filósofo? A maioria das pessoas, dos estudiosos, a começar por Aristóteles, afirma que o primeiro filósofo é Tales de Mileto, com a ideia de que todas as coisas vêm da água, o que significa que as coisas não vêm dos deuses, as coisas não vêm do divino, as coisas vêm de um elemento material, a água, e por isso ele é considerado importante, porque ele muda a explicação que era dada até então para a origem das coisas. Ele coloca um princípio material como origem do mundo, e aí surge a filosofia. A quinta questão é o que é sabedoria. E aqui vamos ver várias definições também, mas a definição que eu acredito que é a mais básica e mais curta é a sabedoria é o melhor tipo de conhecimento que pode existir a respeito de alguma coisa. Lembrando que informação são os dados que a gente tem, peso, altura, o conhecimento é quando esses dados adquirem algum sentido, quando eles têm um objetivo, e a sabedoria seria um up em cima dessa questão do conhecimento, que é quando eu uso o conhecimento para atingir uma vida feliz. Para Aristóteles, a felicidade é o bem da alma, é aquilo que é de mais importante. Então, sabedoria é o melhor tipo de conhecimento que pode existir, ou usando um pouquinho de Aristóteles, é o tipo de conhecimento que conduz a uma vida feliz. As questões 6 e 7, a questão 6 é o que é totem. O totem são símbolos que causam aproximação, identificação das pessoas. É a bandeira de um time de futebol, é o símbolo de um animal para uma tribo indígena, é a cruz para os cristãos, tudo aquilo que causa um sentimento de aproximação, de atração. E o tabu é o contrário disso. São os símbolos que causam repulsa, medo, distanciamento. Lembrando que não são apenas objetos, podem ser comportamentos, podem ser ideias, podem ser cores, pode ser qualquer coisa. Qualquer tipo de coisa pode ser considerada um totem ou tabu. Por exemplo, o tabu praticamente universal, o tabu do incesto. Não se deve fazer sexo com parentes próximos. E quanto mais próximo o parente, mais forte é o tabu. Esse é um tabu praticamente universal. Não se deve falar disso, não se deve praticar isso. E as pessoas que praticam isso normalmente escondem. Por quê? Porque tem vergonha, porque é um comportamento que causa repulsa. A oitava questão, o que é pensamento? Nós trabalhamos o conceito de pensamento como atividade mental humana.
Ou atividade mental, porque alguns estudiosos vão dizer que os animais pensam também, eles também têm atividade mental, eles também têm alguns conceitos. Por exemplo, o gato ele consegue associar a fome à satisfação dessa necessidade. Quando o dono está comendo, eu mio e o meu dono me dá comida. Ele tem alguma capacidade, talvez tenha alguma capacidade de abstração. Mas aqui vamos trabalhar o conceito de pensamento como atividade mental, especificamente atividade mental humana. Que tipo de atividade? Qualquer atividade que ocorra na mente. Seja ela a fantasia, seja ela a razão, seja ela o sonho, qualquer coisa que aconteça dentro da mente a gente pode classificar aqui como pensamento. Lembrando que são definições simples, são definições que apenas dão uma direção em relação ao que pensamento é que significa. A razão, questão número 9, é também um tipo de pensamento, mas é um tipo de pensamento um pouco mais elaborado. Quando eu tenho um pensamento com critério, quando eu tenho um pensamento organizado, quando eu tenho um pensamento com começo, meio e fim, então eu tenho razão. Lembrando que são vários conceitos e esse é um dos conceitos possíveis para a gente chegar no conhecimento. E a 10ª questão é uma retomada da questão do primeiro bimestre do segundo ano, que é cidadania. É a qualidade do cidadão, a qualidade de quem sabe viver bem na cidade, de alguém que conhece os seus direitos, conhece os seus deveres e assim torna o lugar onde vive um lugar melhor. Nas questões, a definição de que é cidadania está assim: qualidade de quem se preocupa com o lugar onde mora e não apenas consigo mesmo. E depois podemos fazer um vídeo específico sobre essa questão, que é uma questão bastante ampla. O que é ser uma pessoa ideal no ambiente onde eu moro? E com isso, então, terminamos a revisão de filosofia, chamada oral, terceiro ano, primeiro bimestre.